Existe. Sim. Pronto, compadre. Hoje eu tô, viu? Diego. Será que dá para nós terminar tipo umas 7h20? Nossa, essas estão sendo puxadas. Aquela das 11h20 foi foda. Henrique, tribuna? Não. Camila? Vai usar a tribuna? Sem palavras hoje. Então só isso. Eu também. Então, tá. Então, bora lá. Sob a bênção e a proteção de Deus, na defesa da igualdade, da justiça e da liberdade, declaramos aberta a presente sessão. Solicito que todos fiquem em pé para ouvirmos a leitura do texto bíblico, proferida pelo vereador Henrique D'Alasta. Salmo 27, pedido de socorro e justiça. E para vós, Senhor, me ergo meu clamor. Ó, meu apoio, não fiquei surdo à minha voz. Não suceda que, vós, me ouvindo, eu vá unir aos que desceram para o túmulo. Ouvi a voz de minha súplica quando clamo, quando levanto as mãos para o vosso templo santo. Não me deixeis parecer com os pecadores e com os que praticam a iniquidade, que dizem ao próximo palavras de paz, mas guardam a maldade no coração. Tratai-os de acordo com as suas ações e conforme a malícia de seus crimes. Retribuí-lhes segundo a obra de suas mãos. Dai-lhes o que merecem, pois não atendem às ações do Senhor, nem às obras de suas mãos. Que eles o abata e não os levante. Bendito seja o Senhor, que ouviu a voz da minha súplica. Nele confio meu coração e fui socorrido. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Por isso, meu coração exulta e eu louvo com meu cântico. O Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação para o que lhe é consagrado. Salvai, Senhor, o vosso povo e abençoai a vossa herança. Sede, seu pastor, levai-o nos braços eternamente. Amém. Agora sim, boa noite a você que está nos assistindo através do Guia Clevelândia aí da nossa TV Câmara. E boa noite à nossa calorosa plateia. Solicito que o primeiro secretário promova a leitura da ata anterior. Boa noite a todos. Ata eletrônica da 11ª sessão ordinária, segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Lista de presenças na sessão. Camila Daniluz, Republicanos. Cristiano Douglas, PSD. Andréa de Abreu, PSDB. Diego Martignoni, Podemos. Sinara Borges de Souza, PSD. Henrique D'Alasta, MDB. Júlio Dalpisol, Republicanos. Manuel Inocêncio, MDB. Marçal Miguel Doni, PSD. Abertura da sessão. Abertura da sessão ordinária do dia 27 de abril de 2026, atendendo ao disposto no inciso 4º do artigo 74 do Regimento Interno. Leitura e votação da ata da 10ª sessão ordinária do dia 22 de abril de 2026, conforme artigo 85, inciso 1º do Regimento Interno. Ata aprovada por unanimidade. Expedientes recebidos pela mesa.
Convite do governador Carlos Massa Ratinho Júnior para a cerimônia de inauguração da Ponte Guaratuba na data de 29 de abril de 2026, às 16 horas. Convite da Tenda Espírita de Umbanda, São Jorge, para o evento religioso de Umbanda na data de 2 de maio de 2026, às 16 horas. Ofício número 162, 2026, do Poder Executivo. Resposta ao requerimento número 017-018-019, 2026, do vereador Manuel Augusto Gulubo Inocêncio. Resposta ao ofício número 067, 2026, do vereador Diego Alcides Martignoni. Resposta ao ofício número 068, 2026, do vereador Henrique da Lasta. Resposta ao ofício número 070, 2026, da vereadora Andréa de Abreu. Leitura do projeto de lei número 010, 2026-L, dispõe sobre instituição de normas de segurança para instalação, manutenção, fiscalização e uso de traves esportivas em espaço público e particulares de uso coletivo no âmbito do município de Clevelândia e da outras providências. Leitura do projeto de lei número 011/2026-L. Autoriza o Poder Legislativo Municipal filiar-se e contribuir mensalmente com a Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná, a CANSOP. Requerimento número 012/2026, vereador Manuel Augusto Gulubo Inocêncio. Requer moção de aplauso do Dr. Joraci Poçam Bortolini. Requerimento número 001/2026, vereadora Camila Loyola Daniluz. Requer moção de aplausos ao posto de Brigada Comunitária de Clevelândia, Paraná. Requerimento número 001/2026, Marçal Miguel Doni. Solicita de tramitação em regime de urgência. Projeto de lei 010/2026-L. Grande expediente. Artigo 87. O grande expediente terá início ao esgotar-se a matéria do pequeno expediente e terá duração máxima de 1 hora. Inciso 1º. Cada vereador inscrito no livro próprio poderá usar a palavra uma vez durante 15 minutos prorrogável por mais 15 minutos, por mais 5 minutos, a fim de tratar de assuntos de livre escolha, sendo permitidos a partes que serão breves. Diego Martignoni falou sobre a participação dele e dos vereadores Manuel e Camila no evento de inauguração da Escola Estadual Unitoto, no dia 24/4, na aldeia indígena Alto Pinhal. Parabenizou a escola, ressaltou a valorização da cultura indígena com ações como essa. Parabenizou a diretora Mônica Moura, os professores e colaboradores, e principalmente o cacique Miguel, exaltando a importância da sua representação como líder indígena no município. Evidenciou a importância do Estado e de representantes do Núcleo Regional de Educação para a realização desta obra. Comentou que conversou com a Ivânia Ramos, diretora de Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais, a qual estava presente no evento e falou a respeito de verbas oriundas do governo do Estado que podem beneficiar o município, as quais podem contribuir com a valorização da cultura. No momento, compartilhou uma cartilha que dispõe sobre a implantação do Conselho e Fundo de Promoção da Igualdade Racial. Hoje, o município não possui o Conselho e Fundo e ela orientou a criação do Conselho e do Fundo para receber recursos do governo do Estado. O vereador fez indicação para que o Poder Executivo promova, com máxima urgência, a criação do Conselho e do Fundo de Igualdade Racial, bem como solicita que o Executivo faça uma reunião prévia e convide os vereadores para participar e conversar sobre o assunto. O vereador ainda pede que seja enviado a cartilha que recebeu da diretora Ivânia em anexo à indicação. Sinara de Souza. Requerimento verbal para que o Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, realize estudo técnico para realizar a implantação pelo SUS da caneta emagrecedora para as pessoas com IMC 40 ou mais. A solicitação foi aprovada por unanimidade. A presente proposta tem como objetivo ampliar o acesso a tratamentos eficazes para obesidade no âmbito da rede pública municipal de saúde, considerando que essa condição é reconhecida como uma doença crônica multifatorial e um dos principais desafios de saúde pública da atualidade. Homenageou a Campa Ama na Escola Ama Educar, realizada na última semana. Agradeceu e parabenizou os professores e pais que fizeram o evento acontecer. Realizou requerimento verbal solicitando que na próxima sessão, no prazo de 15 dias, cada vereador apresente um ofício para leitura em plenário, descrevendo os recursos que seus respectivos partidos destinaram ao município durante a gestão iniciada em 2025, bem como os valores utilizados em diárias, bem como para que o Poder Executivo apresente relatório bem como os valores utilizados em diárias. Para que o Poder Executivo apresente relatório para a próxima sessão ou até 15 dias referente aos recursos destinados ao município desde o ano 2021, discriminando a origem de cada recurso,
se provenientes de verbas federais, estaduais ou emendas parlamentares, bem como o valor gasto em diárias para captar esses recursos. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Cristiano do Gloss. Requerimento verbal para que o Poder Executivo, por meio do departamento competente, estude a viabilidade para que seja refeita as pinturas de faixas da rua Francisco Beltrão, pois as pinturas estão desgastadas e precisam ser renovadas, bem como as faixas de pedestres. Manuel Inocêncio. Requerimento número 025/2026. O vereador Marsol falou que foi avisado que o município irá fornecer o transporte. Por isso, o vereador Manuel retirou o requerimento. Requerimento número 24/2026. Vereadora Andréia pediu que fosse adicionado seu nome, pois já fez o pedido para conserto do bueiro várias vezes. O vereador Manuel pediu que seja adicionado solicitação para que o Poder Executivo realize estudo de outro tipo de bueiro para ser instalado no local, pois várias vezes já foram retiradas as barras colocadas no local. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Requerimento número 23/2026. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Requerimento verbal para o Poder Executivo solicitando envio do plano de ação aprovado por meio de resolução número 03/2026, em sua íntegra. Segundo, o envio do termo de adesão firmado pelo município referente ao repasse mencionado. Terceiro, o envio integral da ata da reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência que deliberou e aprovou a resolução número 03/2026, devidamente assinada, contendo data da reunião, lista de presença dos conselheiros, registro das deliberações, eventuais votos divergentes, se houver. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Por fim, apresentou a indicação número 13/2026. Matérias do expediente. Primeiro, projeto de lei ordinária legislativa número 10/2026. Dispõe sobre a instituição de normas de segurança para instalação, manutenção, fiscalização e uso de traves esportivas em espaços públicos e particulares de uso coletivo no âmbito do município de Clevelândia e da outras providências. Autores: professor Marsol, enfermeira Sinara, Gordo Henrique e Manusbir. Segundo, projeto de lei ordinária legislativa número 11/2026. Autoriza o Poder Legislativo Municipal a filiar-se e a contribuir mensalmente com a Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná, a CANSOP. Autor, mesa diretora. Terceiro, moção número 1/2026. Requerimento número 012/2026. Manuel Augusto Gulume Inocêncio. Moção de aplauso ao Dr. Dioraci Poçan Bortolini. Autores, Manusbir, Diego Martignoni e Gordo Henrique. Votação simbólica. Sim, 8 e não 1. Aprovada por unanimidade. Quarto. Aprovado por maioria. Quarto, moção número 2/2026. Requerimento número 001/2026. Camila Loyola Daneluz. Moção de aplauso ao posto de brigada comunitária. Só um pouquinho. Essa votação do Dr. Dioraci foi aprovada por unanimidade, né? Só aprovação da ficando foi sim 9 votos. Aprovado por unanimidade. Isso. Uhum. Quarto, moção número 2/2026, requerimento número 001, Camila Loyola Daniluz. Moção de aplauso ao posto de brigada comunitária de Clevelândia, Paraná. Autores, Camila Daniluz, Diego Martignoni, Gordo Henrique e Júlio do Neve Hotel. Votação simbólica. Sim, 7, não 1. Aprovada por maioria simples. Tá. Observação. O vereador Cristiano pediu que registrasse em ata que vota contra a moção, pois acredita que deveria ser direcionada às pessoas e não a um grupo, pois isso é feito uma generalização, prestigiando também quem acabou de iniciar na corporação e ainda não provou que merece este reconhecimento. Quinto, requerimento número 1/2026, solicita a tramitação em regime de urgência. Projeto a lei número 010/2026L. Autores, professor Marsol, enfermeira Sinara, Gordo Henrique e Manusbir. Votação simbólica. Sim, 8. Não, 0. Aprovada por unanimidade.
Considerações finais. Errata quanto ao convite número 046/2026 do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que convida para a cerimônia de inauguração da ponte Guaratuba. O dia do evento foi mudado para o dia 1/5 devido ao mau tempo. Nada mais havendo, o presidente encerrou a sessão e convocou a próxima para segunda-feira, dia 4 de maio, no horário regimental. Lavrou-se a presente ata assinada por todos os vereadores. A ata encontra-se em apreciação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste. Ata aprovada. Solicito que o primeiro secretário promova a leitura dos expedientes. Leitura dos expedientes. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho convidá-lo, juntamente com sua equipe, a participar do evento ProLegis Governança e Desempenho nas Câmaras Municipais, promovido por este tribunal, que se realizará nos dias 28 de maio, das 8 às 17 e 29/5, das 8 às 12, auditório do Centro Universitário Descomplica Uniamérica, Avenida das Cataratas, número 1118, Vila Iolanda, na cidade de Foz do Iguaçu. A atividade visa primordialmente apresentar aos presidentes de câmaras, vereadores e servidores legislativos a estrutura, metodologia e critérios de avaliação do ProLegis, iniciativa do Tribunal de Contas voltada à análise da governança e do desempenho institucional do Poder Legislativo Municipal no âmbito da prestação de contas anual. Ressalto a importância de sua presença, juntamente com sua equipe, no propósito dessa gestão biênio 2025-2026, de aproximação dos gestores municipais, mediante a troca de experiência e o fortalecimento do diálogo. Aguardo, com grande expectativa, a confirmação de sua presença com as inscrições a serem feitas pelo link anexo. Agradeço antecipadamente sua atenção dispensada e espero encontrá-lo pessoalmente no nosso evento. Cordialmente, Ivans Linhares, presidente. Convite. Prefeitura do município de Londrina, por seu prefeito Tiago Amaral, e a Câmara Municipal de Londrina, por seu presidente Emanuel, tem a honra de convidar para a sessão solene de entrega de título de cidadão benemérito a Felipe Barros Batista de Toledo Ribeiro. A propositura da entrega foi da vereadora Jessicão e o evento será realizado às 19 horas do dia 6 de maio de 2026, quarta-feira, na sede do Legislativo Municipal, Rua Governador Parigote de Souza, 145, Centro Cívico, Londrina, Paraná. Confirme sua presença pelo link enviado juntamente com o convite.
Ofício número 152/2026, Clevelândia, Paraná, 28 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor, a Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pelo senhor Rafael Barbosa, considerando o requerimento número 20/2026, esclarece que, considerando que o município de Clevelândia possui atendimento de aproximadamente 150 crianças com diagnóstico de TE, considerando que possuímos um profissional fonoaudiólogo, um profissional terapeuta ocupacional e um profissional psicóloga na Secretaria de Saúde, que realizam avaliação e terapias de crianças autistas. Considerando que possuímos 2 clínicas credenciadas para atendimento de crianças autistas, com equipe multiprofissional para diagnóstico e terapias de crianças autistas. Considerando que possuímos uma médica pediatra com atendimentos nas unidades básicas de saúde. Considerando que existe uma dinâmica de protocolos em conformidade com a demanda e com as especificações, bem como constante atualizações dos processos de cuidados. Considerando que o questionário M/chat se caracteriza como entrevista, abre aspas, entrevista, fecha aspas, sendo necessária a avaliação de equipe multiprofissional. A Secretaria de Saúde tem substituído por encaminhamentos à equipe de profissionais habilitados, como neuropediatra, neuropsicóloga, psicopedagoga, os quais já direcionam as terapias sendo necessários. Atenciosamente, Rafael Barbosa, secretário municipal de saúde. Veto ao autógrafo do projeto de lei número 006/2026-L. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal dos Vereadores do município de Clevelândia, Paraná. Pelo presente, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 1º do artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, deliberei por vetar totalmente o projeto de lei 006/2026-L, que cria o cargo de provimento em comissão de assessor jurídico no quadro de cargos e vagas da Câmara Municipal de Clevelândia, pelas razões a seguir delineadas. Primeiro, razões do veto. O projeto de lei em análise propõe a criação do cargo em comissão de assessor jurídico, medida que, sob o ponto de vista administrativo, não se revela necessário nem conveniente ao interesse público. Isso porque a Câmara Municipal de Clevelândia já conta, em sua estrutura, com o procurador jurídico concursado, profissional devidamente qualificado, que vem desempenhando suas funções de forma satisfatória às demandas jurídicas do Poder Legislativo. Ressalte-se que o atual procurador não apenas exerce suas atribuições institucionais, como também presta suporte técnico-jurídico adequado aos vereadores, garantindo segurança nas decisões legislativas e regularidade dos atos administrativos. Não há, portanto, demonstração concreta de insuficiência da estrutura existente que justifique a criação do novo cargo, sendo certo que a demanda atual é plenamente absorvida pelo profissional já investido no cargo efetivo. Importante destacar que a Câmara Municipal é composta por apenas 9 vereadores, realidade que reforça a adequação e suficiência da estrutura jurídica atual, tornando desnecessária a ampliação pretendida, sob pena de gerar duplicidade de atribuições. A criação do novo cargo jurídico, nas circunstâncias apresentadas, tende a ocasionar sobreposição de funções entre o procurador efetivo e o assessor jurídico pretendido, comprometendo a organização administrativa e a eficiência dos serviços prestados. Tal circunstância evidencia a ausência de planejamento administrativo adequado e reforça a conclusão de que a medida não atende ao interesse público. Outro ponto que evidencia a fragilidade da proposta é a previsão da carga horária de apenas 20 horas semanais para o cargo em comissão, circunstância que se mostra incompatível com a própria natureza dessas funções, que pressupõe relação de confiança e maior disponibilidade funcional. Diante disso, a disposição não se mostra necessária, oportuna ou adequada à realidade administrativa do Poder Legislativo Municipal, impondo-se o veto como medida de responsabilidade na gestão dos recursos públicos. São estas, senhor presidente, as razões que me levam a vetar o projeto em tela, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal dos Vereadores. Gabinete da Prefeita Municipal, Rafaela Martins Lozes, Clevelândia, Estado do Paraná, 30 de abril de 2026. Rafaela Martins Lozes, Prefeita Municipal. Era o que tinha pelo momento, senhor presidente. Projeto de Lei número 12/2026-L. Institui o Estatuto Municipal da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, TEA, e da outras providências.
Conforme o regimento interno desta Casa de Leis, cada vereador poderá fazer uso da tribuna por 15 minutos. Encontra-se inscrito para a mesma o vereadora Sinara Borges. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, boa noite a todos os servidores desta casa, boa noite ao nosso colega, nosso amigo que está presente aqui nessa sessão hoje, boa noite a todos os seguidores do Guia Clevelândia e da TV Câmara. Hoje eu venho reforçar novamente aqui em plenário sobre a vacina da influenza. Então, a gente sabe que já está liberado há mais de um mês para a população geral, digo, para a população de prioridades, que vou até citar aqui, e a gente está tendo uma pouca procura da vacina nas unidades. Então, assim, a gente está fazendo avaliação em carteirinhas nas creches, e criança de 6 meses a 5 anos está bem baixa a vacinação. Então, isso é bem preocupante, porque a gente nem entrou o inverno ainda, os frios nem começaram e a gente está tendo uma alta incidência de casos de vírus respiratório, do H1N1. E, então, assim, a gente precisa que os pais sejam responsáveis pela vacinação dos seus filhos. Independente de ser a vacina da gripe, de ser a vacina da Covid, de ser as vacinas do calendário vacinal, a gente precisa que os pais tenham essa responsabilidade, porque a gente faz busca ativa, a gente tira relatório, a gente corre, a gente vai atrás, mas precisamos ter a colaboração para ter o índice menor de contaminação. Então, eu vou falar novamente aqui os grupos que são os prioritários para fazer a vacinação da influenza, que está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Criança de 6 meses a menores de 6 anos, então é criança de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, as puérperas, então, aquela gestante que não fez a vacina no final da sua gestação, precisa fazer, então, puérperas são aquelas mães que ganharam nenê até 45 dias, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores de ensino básico e superior, professores das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens, sob medidas socioeducativas, pessoas com doenças crônicas, não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independente da idade, que aqui entra paciente com hipertensão arterial, com diabetes mellitus, com doença pulmonar. Então, esses pacientes que têm essas doenças crônicas também já está disponível a vacinação. Então, a gente está tendo uma procura bastante de idosos, mas de crianças a gente vê que está pouca procura. Então, assim, sabemos que não imuniza 100%, sabemos que demora de 15 a 20 dias para a pessoa adquirir a imunidade. Então, não adianta eu fazer a vacina hoje, amanhã não vou estar com a imunidade. A gente vê falarem, mas eu fiz a vacina da gripe e peguei influenza. Às vezes já estava com o vírus, fez a vacina, mas não deu tempo de adquirir a imunidade e já estava com o vírus. Então, não tem o que a gente fazer. Tem pessoas que falam que fizeram a vacina e ficaram com gripe. Então, não é o vírus da gripe, porque ele é um vírus inativado, ele não tem, é um vírus morto, então ele não vai ter a capacidade de transmitir a doença, de fazer com que a pessoa adquira. Não. Pode ser um outro vírus que já está ali incubado e venha a desenvolver. Então, tem essas dúvidas que o pessoal fala, mas, assim, são tudo mito. Então, a vacina da gripe, ela não vai desenvolver a influenza, tá? E ela demora de 15 a 20 dias para imunizar. Então, se eu fiz hoje, eu vou estar com a imunidade adquirida daqui 15 ou 20 dias. Então, a gente precisa, eu peço encarecidamente que os pais e quem está nessa lista, os idosos, os acamados, a gente já vai na casa, os domiciliados, a gente pega e leva a caixinha e vacina. Até agora, vamos organizar e fazer extramuro com as crianças também, para ver se a gente consegue uma cobertura maior.
Tá? Então, era isso. Quero também deixar aqui que participei do evento que teve, da ação que teve do Castrapet no sábado, então, no último dia 2 de maio. Então, eu encontrei os meus colegas lá, o Rádio, a DEI, que estavam presentes. E foi um evento que foi uma castração em torno de 200 animais, sendo gatos e cachorros, sendo machos e fêmeas, né, em torno de 200 castrações. Foram, então, verbas contempladas do deputado Guerra, do deputado Luiz Corte também, né? Então foram os dois que fizeram que mandaram, né, a verba para ser realizado o Castrapet. Então quero agradecer, né, aos deputados pela ação, que foi de muito bom, muito produtivo, apesar do dia chuvoso. Quero agradecer ao pessoal da SEMA, ali, o secretário o Maurício, toda a sua equipe, que trabalharam incansavelmente o dia todo para realizar esse evento, que com certeza já vai ser o início, né, uma continuidade, melhor dizendo, de combate a essa produtividade de animais na nossa cidade. E, com isso, a gente vai conseguindo diminuir a quantidade de cachorros aí de rua, de aumento de cães, né, sabendo que uma cachorra que venha a ficar grávida dos seus cachorrinhos ali, prenha, né, pode vir a ter em torno de 10 cachorrinhos, né? Então, a continuidade de 10, 12 cachorrinhos. Então, a quantidade de cachorros, que se essa dela não vir a ficar prenha, né, não entrar no cio, a quantidade de cachorros que a gente já consegue diminuir e diminuir aí nas nossas ruas, né? Então, muito obrigada. Tenham todos uma boa vereadora, semana. ainda uma parte, me permite, gostaria de pedir se a unidade de saúde vai fazer algum mutirão para estar vacinando os professores nas escolas. Então, no momento eu não tenho nada a falar assim, porque os professores eles já têm a declaração, né? Já foi mandada a declaração para ali o diretor da escola imprimindo e entregando para os professores. Então, assim, por exemplo, eu sou a minha unidade é o Terezinha Maria Pacheco. Então, eu vacino ali o pessoal do Colégio Agrícola, o pessoal da Madeleine, o pessoal do Terezinha Rocha e do Alexandre Broto. Então, esses professores, mas eu sou lá do bairro, lá do Simval, não tem problema, ele vai vacinar na minha unidade. É só levar a declaração. No momento, ainda não temos nenhuma ação para ir na escola vacinar os professores. Então, se a senhora me permite, fazer um pedido aqui, né, que a Manu, que é a responsável pelas enfermeiras, né, pela enfermagem, né, isso? Isso. Que pense e que, de repente, faça essa ação juntamente com vocês, para estar... Eu sei que a demanda de vocês é bem apurada, mas algumas professoras pediram, assim, né? Se tiver como ir nas escolas, eu acho que facilita. Sim. Né? Isso, a gente pode. acaba vacinando. Porque, às vezes, a hora que ela sai da escola, já está fechada, ou saem correndo para fazer almoço, ou para pegar para Palmas, para Mariópolis ou para o Rincão, né? Então, eu gostaria de ver essa possibilidade. Pedir para você eu acredito também. que não tenha problema, e também a gente já foi outras vezes, né? A gente aguarda ali, se a gente vê que falta muito profissional, a gente sabe também, elas têm a hora atividade delas, que elas conseguem ir, mas assim, eu acho que a gente tem que facilitar. Outras vezes a gente foi e manda uma declaração para o pai autorizar que a gente vacine a criança na escola, mas poucos pais autorizam. Então, esse ano já foi diferente. Esse ano a gente foi avaliar a carteirinha, mesmo pedindo para os pais que a gente iria só avaliar. Aí lá tu ia dizer, tem que fazer a vacina da gripe, tem que fazer a vacina que estivesse faltando, muitos pais não mandaram a carteirinha. Então, assim, eu não sei o que acontece, se é um receio, se é um medo, se é falta de vontade também, porque ali nós não vamos vacinar, e sim a gente vai dar... colocar uma observação que está faltando alguma vacina. Então, acho que é bem importante isso, que tem essa responsabilidade. Só para finalizar também sobre vacinas, crianças de 10 anos a 14 anos, nós temos a vacina da dengue também disponível, que está lá no posto central. Então, as crianças que estejam nessa faixa etária também, que os pais levem para fazer essa vacina, porque acaba que a vacina vai vencer e vai fora por pouca procura. Aqui, agora, o meu amigo aqui achou, o governo do Rio Grande do Sul decretou estado de emergência em saúde pública, dia 29 de abril,
semana passada. Devido ao aumento expressivo de casos do sintoma respiratório aguda grave, principalmente gripe influenza, o que a senhora está falando, com a validade de 120 dias. Então, a gente reforça, né, juntamente com você aí, para estar pedindo à população... E o que previne é a vacina. Que estiver no alcance da saúde, que se puder fazer essa ação, até, de repente, nas escolas, para os professores, de repente, conversar com os donos da empresa, né, que a gente tem, vamos citar a Guareitá, que é uma empresa que hoje é uma que gera mais emprego, né, no Moinho. Então, que seja né, conversado e, se de repente se disponibilizar um ou dois, duas enfermeiras, dois técnicos, que vá até a empresa estar vacinando, né? Isso, porque tem a faixa etária, né, e os grupos de comorbidade. Mas, então, assim, a gente pede que a população procure, e a gente está de porta aberta mas eu acredito que isso é ótimo e precisa, né? Infelizmente, a gente tem que sempre ir atrás, né? Sempre tem que estar correndo atrás, mas a pedir que a população que tenha disponibilidade, que já nos procure, que não esperem vir os frios aí. E a gente sabe que o que vai prevenir é a vacina. Ela vai diminuir risco de internamento ou desenvolvimento da gripe grave, mas precisa conscientização. Certinho? Então, muito obrigada. Tenha todos uma boa noite e uma boa semana. Agora, com a palavra, o vereador Cristiano Douglas. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quem nos acompanha através do Guia Clevelândia, também da TV Câmeras. TV Câmara, boa noite, o Tarso, estou aí presente, assistindo a nossa sessão. Seja sempre bem-vindo. Quero iniciar, então, falando que a vereadora Sinara falou recentemente aqui. Estivemos presentes lá no Castrapete, né, vereadora? Foi muito bom. Tivemos junto com o Corte lá, embora o deputado que a gente representa é o Guerra. Os dois tiveram a parceria, o Guerra deu a metade da emenda para que isso acontecesse, o Luiz Corte deu a metade. Mas a gente tem que fazer o agradecimento e estar presente, fazendo o papel da gente de recepcionar autoridades assim que agregam o nosso município. E agradecer também, fizemos um agradecimento especial aí pela colaboração e o reconhecimento da participação dele com essa causa animal. A gente está sempre preocupado com isso. Acredito que é o melhor caminho. Vereadora, quero acrescentar, inclusive, que os cães que por lá passaram, além da castração, também saíram chipados, né? Saíram já chipados, que nós fizemos essa lei aí da microchipagem, que já está funcionando, já estive verificando, já está funcionando, já tem cachorro sendo chipado, já tem cachorro que foram chipados. Então, é uma coisa que está dando certo. Acredito que vai dar certo, Até não sei como é que ficou o projeto do zoonose aí, se foi realmente tirado ou não tenho ofício sobre isso, né? Talvez vai ser substituído. Então, a gente está aí para colaborar, se vir de uma maneira que não tenha tanta despesa e que seja com fundamento, com certeza a gente vai estar também colaborando aí para que funcione e aprove um projeto aí que fique num nível razoável que o município consiga cumprir, porque fazer também projeto para não cumprir pouco resolve, né? Mas acredito que, se for mais razoável, a gente está colaborando e, com certeza, aprovando esse projeto. O vereador Mano sempre preocupado também com essa causa, então a gente tem que reconhecer, né? Todos nós somos preocupados. Às vezes a gente acelera um pouco, né? Mas se nós entrar num bom senso, aí com certeza tudo se resolve aí e sai pelo melhor caminho. Gostaria de, então, parabenizar todos os servidores, né? Servidores até que nem eram da pasta, estavam presentes, colaborando. Aí não quero citar nome para não ficar devendo um agradecimento a alguns funcionários aí, mas tinha técnicos, tinha veterinários, tinha secretários, tinha o pessoal da pasta mesmo, que né? Outras pastas lá envolvidos. Então, agradecer todos, do modo geral, aí, a secretaria e o executivo. Licença, me permite, senhor vereador? Não permito. Então, assim, não podemos esquecer da população, que, por mais que a chuva atrapalhou bastante, não deixaram de comparecer, né? Acho que teve 1 ou 2 casos que não foram.
Obrigada. 2 casos, eu estava lá, 2 casos que não foi, né? Então, assim, veja, a equipe é tão técnica que até, inclusive, teve um animalzinho lá que não estava em condições de fazer uma cirurgia, né? Porque também tem que estar em condições, estava meio debilitado lá. Então, acabou a técnica não aceitando fazer e voltou um por esse motivo, né? Até o momento que eu estava presente. Então, quero parabenizar todos os envolvidos e a comunidade, do modo geral, que aderiu a isso, né? Vamos trabalhar para fazer mais esses trabalhos aí para diminuir o número de cães. Agora, eu gostaria que registrasse em ata esses nomes das ruas que eu vou nominar aqui. Quero fazer uma explicação antes, que essa licitação iniciou ano passado ainda. Em agosto do ano passado foi chamada a primeira empresa para fazer esse trabalho de asfalto, que eu vou nominar as ruas aqui. A empresa não compareceu, foi intimada lá, né? Passou os prazos, acabou desistindo, a primeira empresa. Lá você vai 2, 3 meses para fazer essa legalidade de chamar, notificar, né? Até por fim rescindiu o contrato. Aí, no início do ano, chamaram a segunda empresa, que também foi dado o prazo, foi notificado, foi chamado, não compareceu, lá você vai mais 2, 3 meses. E agora, por fim, a terceira empresa, a empresa local aqui. Por vezes as empresas de fora fazem um planejamento de que vão fazer o mesmo serviço na cidade onde eles têm os materiais, os seus equipamentos, seus funcionários, mas quando eles têm que se deslocar com maquinário e pedreira e funcionário, casas para alugar, acabam saindo um custo alto e abandonando a obra. Isso é natural. Por fim, agora a terceira empresa, semana passada, registrou o contrato, que eu vou ler as ruas nominadas aqui. Quero que deixe registrado em atas as ruas nominadas. Pelo motivo de que amanhã não vem alguém aqui, eu quero que faça o asfalto em tal rua. Já está nominado aqui, né? Tipo, pegar carona aí, um avião, alguma coisa, vamos fazer o preto no branco, vamos fazer bem certinho o que tem que ser. Então, agora, por fim, a empresa local aí ganhou a licitação. Com certeza, acredito eu que vai executar, né? Porque está próximo aí da obra, então, com certeza vai executar. Por fim, quero fazer, então, a nominação das ruas aqui. O contrato foi assinado a semana passada, então logo agora vai ser dada a ordem de serviço e claro que a empresa tem os trâmites para iniciar. E como ela vai iniciar numa das ruas, são 14 ruas, de repente eu vou ler o nome de uma aqui, mas não começou a minha rua, já passou 2 meses, 3 meses, mas ela está fazendo a 1, a 2, a 3 e vai assim por diante. Onde ela vai iniciar eu não sei. Então, vou fazer a nominação das ruas ao quais eu quero deixar registrado em ata. A rua Tapajós, será feito asfalto. Rua Presidente Vargas, Rua Capitão Pedro Belo, tem as encruzilhadas, né, da Rua Capitão Pedro Belo, entre a Rua Teixeira de Freitas e a Rua Francisco de Sarribas. Todas elas têm a dominação do local até o local. Então, a Rua Capitão Pedro Belo, Rua Evaristo Cavaleiro Araújo, Rua Daniel da Rocha, Rua Mercedes Pacheco, Rua Pedro Friesen, Rua Otávio Meyer e Rua Pedro Caetano. Essas duas ruas aqui são no bairro Almoxarifado. Então, é lá que nós moramos, lá os moradores, vou passar essa notícia aqui. Já tinha passado, mas a empresa não veio, né? Agora, a terceira empresa com certeza irá fazer. Rua José Asílio, Rua Jesuíno Belo, Rua Paulo Jacobsen, Rua João de Deus Mota e Rua Lorenir Busato. E a rua que vamos nominar ela, né? Eu tinha ouvido você falar aqui. E a rua sem nome. Vamos descobrir onde é que é. Então quero deixar claro aqui, registrado essas ruas aqui. E parabenizar o executivo por estar correndo atrás desses recursos. Essas ruas será um montante o recurso do governo era de 6 milhões, disponibilizou. As outras empresas ganharam por um valor menor e a terceira empresa ficou nos 5.990.000. Então, foi no limite. Né? A prefeita também nos informou à tarde, vereador André, vereadora Sinara estava junto, que tem dois trechos do interior que está próximo a sair. Um deles é o do Campo Alto,
O outro eu não quero mentir porque eu não me recordo. Mas é o do Passo do Leão, né? Que Campo Alto, Passo do Leão lá. É esse aí, isso. Mas é Campo Alto que vai para o Passo do Leão, mas é o Passo do Leão. E o outro eu não quero queimar minha língua aqui, mas é 2 trechos do interior. Vamos esperar vir aí para a gente comemorar também. Então, para hoje é só isso. Muito obrigado, boa semana a todos. Que Deus abençoe todos. Com a palavra, o vereador Diego Alcides Martignoni. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, a todos os colaboradores da casa, Guia Clevelândia, TV Câmara, nosso amigo Tarsto, todos os presentes. Muito obrigado. Senhor presidente, na data de hoje, primeiramente, a respeito das ruas aí, né, parabenizar aí o executivo e todos os envolvidos, né, apesar de não contemplar diversas ruas aí que realmente necessitam, desde o início do mandato, o pessoal da rua Lídio Roncato, aqui no bairro Rosa Branca, a única rua do bairro que não tem pavimentação asfáltica hoje, dia de calor, poeira, e dia de chuva é barro. Então, só para o pessoal que está nos assistindo hoje, pessoal e os moradores do Lídio Roncato, infelizmente, a rua de vocês novamente não foi contemplada. Esperamos aí possivelmente aí que no futuro próximo sejam contemplados e também possam ter a dignidade que os demais munícipes têm, né, em frente às suas casas aí, que sofrem muito com essas adversidades do tempo. Quero também nesse ato parabenizar todo o pessoal lá da Capela São José Operário, da Igrejinha dos Remédios, que neste último dia 1º de maio fizeram uma excelente churrascada, com missa, enfim. Todo o pessoal dos bairros em torno lá da Igrejinha dos Remédios, eu quero parabenizar a todos os envolvidos que lá participaram, a pastelada, até na oportunidade estive lá com o vereador Henrique, estava lidando com a carne lá, né, vereador? Então, quero parabenizar todos os envolvidos lá e também a comunidade que esteve presente, prestigiando a festa e adquirindo, porque a importância da comunidade estar presente, contribuir com essas festas de capela, é muito interessante porque ela ajuda a preservar a questão da infraestrutura e todos os seus redores. Então, parabéns a todos os envolvidos. Nesta oportunidade, eu quero também fazer uma indicação, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, no uso de minhas atribuições legais e regimentais, venho apresentar a seguinte indicação. Ao Poder Executivo Municipal, para que adote providências imediatas junto à Copel, diante da evidente precarização no atendimento prestado à nossa população. Após a privatização da Copel, é notório que houve uma mudança significativa na forma de disponibilização das faturas de energia elétrica, priorizando meios exclusivamente digitais. E essa realidade, no entanto, ignora completamente a condição de muitos munícipes que não possuem acesso à internet ou não têm familiaridade com os meios digitais. O resultado disso é o que estamos vendo na prática, cidadãos sendo obrigados a se deslocar até o ponto de atendimento, né, hoje situado uma salinha aos fundos da lotérica, na qual não oferece o mínimo de dignidade, um local com estrutura precária, apenas um atendente disponível e funcionando com funcionamento restrito ao período da tarde. É inadmissível para um serviço essencial no fornecimento de energia elétrica. Estou falando de filas, demora de atendimentos e o desrespeito que a Copel hoje tem com a população. Diante desse cenário, apresento ao Poder Executivo a seguinte indicação. Atue na busca de parceria ou convênio com a Copel, visando a implantação de um espaço adequado de atendimento no município, ou, não sendo suficiente, que cobre oficialmente a concessionária, a Copel, a adequação humanizada e adequada do atendimento local,
com ampliação de horários, aumento de pessoal e condições mínimas de atendimento. Não se trata de um favor, mas de garantir acesso digno a um serviço essencial à população. Não pode ser penalizada por falta de estrutura e pela imposição de um modelo digital que não atende a todos. Então, acho que é costumeiro, lá naquele local, na lotérica, a gente passa por lá. Hoje me deparei com uma fila de pessoas, chegava ao final lá da quadra, lá, o pessoal buscando, né? Então, com essa privatização, a Copel parou de encaminhar as faturas às residências. Então, a população hoje está tendo muito problema e procura aquela respectiva unidade para obtenção das faturas elétricas. E apenas um atendente, péssimas condições de trabalho, e então não é idoso, é mãe gestante, é mãe com criança de colo. Hoje cheguei, conversei com muitos lá e uma situação bem complicada. Então, nesta oportunidade, esta é a minha indicação e requero que conste em ata essa indicação. Além do mais, senhor presidente, senhores e senhores vereadores, no uso das minhas atribuições legais e regimentais, venho apresentar um requerimento verbal que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal para que preste as seguintes informações: a listagem completa da frota dos veículos pertencentes ao município, contendo, no mínimo, as seguintes informações: tipo de veículo, marca, modelo, ano, placa e situação, se está em uso, manutenção ou se está inservível. A indicação da secretaria ou departamento ou órgão ao qual cada veículo encontra-se vinculado. Caso haja veículos locados ou cedidos, também sejam informados com a respectiva vinculação. A justificativa desse requerimento tem por finalidade o exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo, garantindo transparência na gestão do patrimônio público. Então, deixo em deliberação, senhor presidente. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, senhor Muito vereador. obrigado, presidente. Então, nessa oportunidade seria apenas essa indicação e este requerimento, e desejo à população da Clevelândia um excelente restante de semana. Deus abençoe. Passo a presidência à excelentíssima vereadora Camila Daneluz. Recebo a presidência. Boa noite ao Tarsto, presente. E uma boa noite mais que especial a você que está nos assistindo através do Guia Clevelândia e da nossa TV Câmara. Bom, primeiramente eu gostaria de fazer um questionamento a todos os vereadores presentes. Quem aqui que fez uma denúncia referente às caçambas de entulho? Semana passada. Algum de vocês fez? Certeza? Absoluta? Ninguém fez? Não, porque essa semana eu recebi mensagem de que não estavam mais emprestando as caçambas de entulho porque os vereadores tinham feito denúncia. Aqui segunda-feira passada. Daí passou mais um pouquinho, recebi mais uma reclamação. Na terceira, pedi para a mulher me mandar o que estava mandando para ela. O áudio, por gentileza. Bom dia, tudo bem? Viu? Agora, nós tivemos uma reunião ontem de manhã na prefeitura, e agora as caixas de entulho vai poder ser levado somente para quem tem Bolsa Família. Porque nós temos um decreto que é de 2023, e esse decreto diz que as caixas de entulho é somente para quem é beneficiário do Bolsa Família. E daí a gente estava mandando, tipo, para todo mundo, porque, na verdade, o Bolsa Família quase não pede em caixa. Mas aí teve uma denúncia dos vereadores na Câmara, segunda-feira, que a gente estava levando caixa de entulho, estava levando terra, estava levando essas coisas que não estavam no decreto. Aí eles cortaram, agora nós não vamos poder levar caixa de entulho para ninguém, só uma pessoa que tem Bolsa Família. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar que eu nem sabia que a caixa de entulho é para quem tinha Bolsa Família. Funcionário do almoxarifado. Então, sinceramente, eu gostaria de pedir para o pessoal da
Construído um requerimento para o departamento competente que, se estão com... Tem alguma restrição assim de emprestar a caixa de entulho, que explique para as pessoas. Mas não vamos jogar nas costas do vereador, né, gente? Por favor, a gente já recebe tanta bomba aqui, agora mais essa. Fica aí o pedido, né? E também, aproveitando o ensejo, semana retrasada, estavam questionando os vereadores que agora não tem mais transporte porque os vereadores não querem que empreste ônibus. Os grupos nos procurando porque o executivo não está emprestando ônibus, porque os vereadores estão fazendo denúncia. Gente, os vereadores não estão fazendo denúncia. O executivo, sim, largou um decreto de contenção de gastos, eles estão contendo gastos, mas nós estamos aqui na nossa, pelo menos, eu acho. Da nossa parte, todo mundo aqui está bem tranquilo quanto a isso. Podem acreditar que os vereadores não estão bloqueando o transporte, não estão bloqueando caixa de entulho. Isso eu posso garantir para vocês. Concede uma parte aí, vereador. Com certeza. Eu estou acostumado a isso, já são 1 ano e 5 meses, né? Que eu sou culpado de várias coisas. Então, geralmente a falta de administração ou para atribuir culpa em alguém é culpa do Gordo Henrique, né? Ah, o Henrique denunciou, não tem ônibus. O Henrique denunciou, não tem remédio, não pode fazer tratamento porque não tem consulta porque o Gordo Henrique denunciou, não tem caixa de entulho porque o Gordo Henrique denunciou. Então, eu estou carregando esse fardo em 1 ano e 4 meses, mas com a minha consciência bem tranquila, que aquilo que for irregular realmente tem que ser denunciado e tem que ser averiguado, sem sombra de dúvida. E a falta de gestão, ou que seja justificado, né? Realmente, quando não tem recurso ou tem um decreto, seja justificado com a realidade. Mas eu estou acostumado. Obrigado, vereador. Fica aqui o pedido. Uma parte, senhor. Com vereador. certeza. Até na questão dos projetos, várias vezes a gente foi solicitado que os vereadores estavam travando os projetos também. Então, assim, eu acho que isso é uma questão de gestão, né? É importante cada um assumir o seu papel na gestão pública. Então, em nenhum momento os vereadores estão travando nada. Os projetos, quando entram nessa casa legislativa, eles têm um trâmite onde eles têm que ser seguidos. Então, ninguém está travando nada. Era só isso. Obrigada. Eu acredito que posso falar em nome dos 9 vereadores, até o professor Marçal, que não está presente, está acompanhando seus alunos nos Jogos da PAI, que nenhum vereador tem interesse nenhum em travar nada e nem negar nada à comunidade. Quanto a isso, fiquem cientes. Nenhum de nós tem interesse nenhum em negar caixa de entulho, negar transporte, negar consulta, negar nada. Podem ter certeza. Pelo menos no tempo que eu estou aqui nesse 1 ano e pouco, eu nunca vi nenhum vereador fazer esse tipo de denúncia. Isso eu posso garantir para vocês. Uma parte, senhor vereador. Com certeza. Eu não vou discordar do seu comentário, é válido, prudente, importante, só não podemos direcionar isso para o executivo, para a prefeita, não, né? Então, veja só, porque o funcionário, às vezes, não quero eu dizer o motivo, né? Às vezes mandado ou por colocar aqui uma má fé, uma má vontade, não vou colocar o motivo, mas não dizer que é o executivo, é a prefeita, aí tá ok, né? Porque às vezes existem vários motivos, N motivos aí, né? Então, motivo deles mesmos, sei lá, não quero condenar ninguém, mas a prefeita não fez decreto, não fez anúncio, não fez nada, então que não recaia sobre ela essa questão. Claro que ela tem que cobrar os responsáveis que se saíram com isso, com certeza. Exato. O pedido é mais para que seja feito um policiamento melhor em cima dos colaboradores, para que não se repita mais isso. Que, gente, ser vereador por si só é você levar bronca da população dia e noite. E daí a gente levar bronca até pelo que a gente não faz também já é chato, né? Bom, fica o pedido. Agora vamos. Indicação. Indicação. O vereador que a este subscreve, nos usos de suas atribuições legais, vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal que seja realizado o serviço de poda nas árvores na estrada de chão da Rua Guarani. Caso o Executivo não possa fazer a poda, pois estão altos, chega a estar quase pegando os postes de luz, que seja feito acionamento do órgão responsável. Se puder botar na tela as fotos, por gentileza. Rua da Guarani. Na estrada de chão, depois da Ervateira Portal.
Então, fica a indicação para que, se possível, façam a poda e, se tiver em contato com a rede elétrica, que seja comunicado o departamento responsável, né? Acredito que seja a Copel. Obrigado. Requerimento. O vereador que subscreve, nos usos de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a elaboração de projeto técnico visando a pavimentação asfáltica do trecho ainda não contemplado, que liga o município de Clevelândia à comunidade do Pinho Fleck. Então, pessoal, tem um trechinho entre Clevelândia e o Fleck que está só o calçamento. Eu conversei com o deputado, não vou dar o nome do anjo até sair o recurso. Ele falou, manda o projeto que eu mando o recurso. Então, estou fazendo requerimento para o Executivo que entre com o projeto, que nós entraremos com a emenda. Voto para a deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Obrigado. Indicação. O vereador que a este subscreve, no uso de atribuições legais, vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal para que, por meio de secretaria competente, realize com urgência a poda das árvores localizadas na descida da Rua Francisco de Sarribas, acesso que conduz a BB. As árvores na descida B já estão saindo para a pista novamente e já estão causando acidentes de trânsito. Então, eu peço para que, se puderem dar uma agilizada no cronograma de podas e árvores naquela rua, uma atenção especial, fica a indicação. Aquela é a de desfruta do meio da pista? Isso, perfeito. Eu só não sei em questão do período, né, inverno, essas coisas, se de repente, se for mexer, tem que analisar sobre isso, né? Então, que também analise isso aí, porque geralmente quando se faz uma poda num período de inverno, a árvore frutífera, ela morre, né? Então, que encaminhe para eles verificar se há condições, ou se não, faça algum trabalho, é isso? Perfeito, exatamente. Então, obrigado. Que seja feito o que for possível para agilizar o trânsito. É indicação. Agora sim, requerimento. O vereador que este subscreve, nas suas atribuições legais, vem respeitosamente pedir ao Executivo Municipal que tome providências quanto à obra paralisada na Unidade Básica de Saúde localizada no bairro Almoxerifado, que seja feito tanto quanto o fechamento da obra, quanto a limpeza do terreno, que já está virando um criadouro de cobras. Voto para a deliberação. Os favoráveis... Em tempo... Com certeza. Em tempo ainda... essa obra, acho que eu solicitei no primeiro, em 2025, ainda sobre... que foi uma obra junto com o Tabu ali, né? Exato, é o BS Almoxerifado. Pela resposta anterior que eu tinha... Foi respondido, está num processo judicial a questão do posto, porque eles ganharam a obra e não iniciaram e abandonaram ali. Abandonaram a obra. Não sei em que pé que está, mas muito interessante a sua pedida, senhor vereador. De repente, ele já te comunica em que processo que está esse situação. Se puder acrescentar o requerimento. Vereadora? Tempo, senhor vereador. Quem está cuidando dessa obra e que vem sempre fiscalizar ali é o Estado. Então, até com... Quer? Vou passar para o meu vereador. Então, essa obra já foi encerrada com a empresa já não o terreno volta a ficar com o município. Porém, o Executivo está em trâmite legal com o Estado de fazer a nova licitação com a nova estruturação, porque aquela estruturação não foi aprovada, então vai ser eliminada lá. E o município está fazendo um novo projeto diferenciado, já não é mais daquele tipo. Então, a obra hoje é do município, o pátio público é do município, o seu pedido é válido, com certeza, porque a obra volta a ficar a nossa responsabilidade, já não é mais da empresa. É muito importante e, com certeza, até é um requerimento, nem vamos fazer uma solicitação, um requerimento, né? Requerimento. Sou aprovável o requerimento. Então, só para esclarecer, o requerimento é quanto à limpeza da obra e fechamento da obra. Isso. Que enquanto não for decidido todo o trâmite e feita a nova licitação, que seja cuidado, que seja fechado para as crianças não possam entrar. E informações referentes à obra também. Isso que o Júlio... Não?
Ela já foi abandonada. Então Se tá. quiser, pode pôr, eu quero acrescentar. Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Perfeito. Agora eu gostaria de falar sobre o projeto de lei número 007 de 2026, que institui a execução do hino nacional brasileiro nas escolas da rede municipal do ensino do município de Clevelândia. Ao vasculhar nas leis de Clevelândia, vocês já viram aquela expressão lá do primo irmão do Amado Batista? Eu achei uma lei muito parecida. O decreto número 130 de 2013, se puder colocar na tela. Que estabelece a obrigatoriedade em todas as escolas da rede municipal de ensino a tocar o hino nacional, o hino do Paraná e o hino de Clevelândia, com hasteamento da bandeira e da outras providências. Inclusive, eu gostei até mais desse, eu não vou mentir para vocês. Fica estabelecida a obrigatoriedade da execução do hino nacional, hino do Paraná e hino de Clevelândia nas escolas da rede municipal de ensino. Deverá a norma por este ato instituída ser efetuada ao longo da semana, obedecendo o seguinte ordenamento. O hino nacional deverá ser executado nas segundas-feiras, o hino do Paraná deverá ser executado nas quartas-feiras, o hino de Clevelândia deverá ser executado nas sextas-feiras. Eu adorei esse projeto, porque eu vou assumir para vocês, eu não sei o hino do Paraná. Uma parte, vereador. Com certeza. Até quando esse projeto chegou na nossa Comissão de Justiça e Redação, nós, juntamente com o vereador Cristiano e o vereador Henrique, nós analisamos também essa questão do decreto e até nós estamos com a reunião ordinária marcada agora para quarta-feira. Possivelmente tenhamos que reestruturar o texto da lei, apresentando algumas emendas, porque a lei ela tem uma norma, a força de norma dela é superior a um decreto, né? Então a força normativa dela ela é superior a um decreto. Então vamos visar nessas emendas incluir, o estabelecido nesse decreto junto com a lei, né? Porque, muito bem salientado pelo vereador, é muito importante as crianças não saber só o hino nacional, saber o hino de Clevelândia, do Paraná, enfim. Então, assim que analisarmos, tenha certeza que partirá já da comissão uma emenda já ajustando toda essa questão para unificar tanto o decreto quanto a lei em um só dispositivo. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Permite uma Com parte? certeza. A opinião do vereador é quase igualzíssima à minha, nós já discutimos sobre isso, uma parte, né? Bem, o que ele falou é que a lei, ela para ser revogada, ela precisa de cinco votos, né? Por exemplo. Ou para ser aprovada, 5 votos também. E o decreto, se o executivo, seja qual ele no momento, assinar a revogação do decreto, o decreto deixa de ter validade. Então, por isso, a lei ela é superior ao decreto. Com certeza que não podemos tirar o mérito da pessoa ali, o Álvaro Felipe Valério, na época que fez o decreto, uma boa intenção, poderia ele, na época, ter feito uma lei direta, uma lei direta, e estaria resolvido o problema. Como ainda não existe a lei, é importantíssimo que essa lei seja criada para virar lei e depois com uma opinião diferente, não somente de uma única pessoa, o executivo, ir lá e revogar o decreto. Não, lei vai ter que voltar para a Câmara e tirar ela, desaprovar ela, que fica mais difícil. Não depende somente de um único, depende de 5. Então, a lei ela é superior a um decreto, mas sem tirar os méritos da pessoa que fez na época. Obrigado, vereador, pela parte. Por nada. Justamente, a ideia aqui hoje era sugerir aos nobres colegas que adaptemos a lei pelo decreto, que eu achei bem mais funcional, na minha opinião. Eu gostei muito, principalmente a parte do hino do Paraná e o hino de Clevelândia, para melhorar a cultura do município. Exato. Agora, gostaria de fazer um agradecimento aos 2 Luiz, pelo auxílio no Castrapete, o senhor Luiz Corte e o senhor Luiz Fernando Guerra,
ambos deputados estaduais muito ativos aqui na nossa região. Como presidente dessa casa, agradeço pelo auxílio e, por favor, continue nos ajudando. Muito obrigado. E agora, gostaria de fazer uma homenagem a um cidadão clevelandense. Fui até pego de surpresa quando eu fiquei sabendo que ele teve parte na Ponte de Guaratuba. Então, segue a homenagem ao ex-deputado Antônio Martins Anibeli, o Anibelão. Senhoras e senhores, hoje presto uma justa homenagem a um homem público cuja visão, coragem e compromisso com o povo paranaense atravessaram décadas e ajudaram a marcar a história do nosso Estado. O cidadão clevelandense e ex-deputado estadual Antônio Martins Anibeli, o nosso Anibelão. Em 1989, ao participar da elaboração da Constituição do Estado do Paraná, Anibeli demonstrou uma rara capacidade de enxergar o futuro. Foi dele a emenda que determinou a construção de uma ponte sobre a Baía de Guaratuba, estabelecendo que o Estado promoveria concorrência para viabilizar essa importante ligação entre os municípios do litoral paranaense. Naquele momento, muitos talvez vissem apenas uma ideia distante, mas estadistas são aqueles que plantam hoje as sementes do progresso que florescerão amanhã. Décadas depois, essa visão tornou-se realidade. No dia 1º de maio, foi oficialmente inaugurada a Ponte de Guaratuba, uma obra histórica que passa a unir definitivamente as cidades de Guaratuba e Matinhos, representando um novo capítulo de desenvolvimento, mobilidade e integração para todo o litoral do Paraná. Essa conquista é resultado de muitos esforços ao longo do tempo, mas sua origem está na visão de um parlamentar, que ainda em 1989 teve a coragem de transformar um sonho coletivo em determinação constitucional. Mas a atuação do ex-deputado Anibeli não se limitou a essa grande obra, demonstrando sensibilidade social e compromisso com a população local. Ele também foi autor da Lei Estadual número 15.749, que garantiu a isenção da taxa ferryboat para os moradores de Guaratuba, uma medida de justiça que por muitos anos beneficiou diretamente quem dependia diariamente dessa travessia. São atitudes como essas que distinguem os verdadeiros homens públicos, aqueles que compreendem que a política deve servir as pessoas, melhorar a vida das famílias e construir pontes, não apenas de concreto e aço, mas também de esperança, dignidade e progresso. A história nos mostra que grandes obras não começam apenas com máquinas e projetos. Elas começam com ideias, com coragem e com compromisso com o bem comum. Por isso, ao celebrarmos esse momento histórico para o litoral paranaense, também celebramos a trajetória de Antônio Martins Anibeli, cuja visão ajudou a tornar possível aquilo que hoje todos podemos ver, atravessar e celebrar. Em nome dessa Casa Legislativa, registramos nosso respeito e gratidão por sua contribuição ao desenvolvimento do Paraná. Que esta ponte seja para sempre também um símbolo de força das boas ideias, da perseverança e do legado de um homem que pensou o futuro do nosso Estado muito além de seu tempo. Manuel Augusto Golub Inocêncio, presidente da Câmara Municipal de Clevelândia, Camila Loyola Daneluz, vice-presidente da Câmara, Júlio César Calgaro Dalpisol, primeiro secretário. Então, gente, justa homenagem ao Anibelão, que, sinceramente, fui pego de surpresa pelo governador quando ouvi a reportagem. Precisou o governador do Paraná me contar essa história. Pelo Instagram, tá? Para deixar bem claro. E falando em homenagem, eu gostaria de deixar um votinho de aplauso aqui. Aproveitando esta oportunidade, com grande respeito e reconhecimento, proponho o presente voto de reconhecimento e aplauso à aluna Marina da Silva de Lima, estudante do Colégio Cívico-Militar Presidente Castelo Branco, do município de Clevelândia, pela conquista de menção honrosa na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP 2025. Tal reconhecimento, concedido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo Ministério da Educação, evidencia o talento, a dedicação e o empenho da aluna no desenvolvimento de suas habilidades acadêmicas, especialmente na área de matemática. A participação e o destaque em uma competição de nível nacional como o OBMEP representam não apenas uma conquista individual,
mas também um motivo de orgulho para toda a comunidade escolar e para o município de Clevelândia, que se vê representado por jovens comprometidos com o conhecimento e a educação. Ressalta-se ainda a importância da escola e dos professores na formação da aluna, contribuindo diretamente para o seu desempenho e incentivando a busca constante pelo aprendizado. Diante disso, manifesto meu reconhecimento para a benésima aluna Marina da Silva Lima por sua conquista, desejando-lhe sucesso em sua trajetória acadêmica e profissional, que seu exemplo sirva de inspiração para os estudantes, incentivando a valorização da educação e do conhecimento. Antes de botar em deliberação, também gostaria de convidar todos os nobres colegas a assinarem comigo. Do Anderson Lima, do Fórum? Vereador, você tem mais 1 minuto, tá? Somente este voto de aplauso. Pode colocar em deliberação e depois juro que encerro. Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Muito obrigado. Somente isso. Hoje o recorde de maior tempo foi meu. Perdeu, Sinara. Uma boa noite, uma ótima semana e um beijo do mano. Devolvo a presidência. Assumo a presidência. Nada mais havendo, encerramos a presente sessão, designando outra para o dia 11 de maio, no horário regimental.